O islamismo surgiu na Península Arábica, essa região que aparece no mapa que você está vendo na tela. Trata-se de uma região de clima desértico e que há vários séculos atrás era habitada aí por uma diversidade de povos que eram divididos em tribos diferentes. Como que essas pessoas sobreviviam naquela região? Basicamente criando animais e também fazendo comércio. E aqui você deve estar se perguntando como que aquelas pessoas faziam comércio numa região de clima desértico. Bom, o comércio era feito por meio de caravanas, nas quais os árabes usavam camelos para se locomover de uma região a outra, levando mercadorias. E nessas viagens que eles faziam, eles levavam também informações, notícias e faziam contatos com povos de outras áreas. Do ponto de vista religioso, os árabes, há vários séculos atrás, eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses. Mas vejam bem, não havia um país na Península Arábica controlando todo o território da região. As cidades que foram surgindo naquela área ao longo do tempo funcionavam de maneira independente umas em relação às outras, quer dizer, cada uma delas tinha governo próprio, com administração específica, leis específicas, eram, portanto, cidades-estado. Normalmente, as cidades que surgiam na Península Arábica costumavam aparecer em áreas que tinham algum acesso à água, como, por exemplo, regiões onde existiam oásis, que permitiam, portanto, que os árabes pudessem ter água para consumir. A água é um recurso importantíssimo quando você mora numa região de deserto. Uma das cidades mais importantes que surgiram na Península Arábica foi a cidade de Meca. Meca tinha uma dupla importância. Primeiro, a cidade era um centro religioso, já que na cidade ficava um santuário chamado Kaaba, onde os árabes cultuavam vários deuses nos quais eles acreditavam. Só para vocês terem uma ideia, os árabes, há vários séculos atrás, isso antes do islamismo surgir, os árabes cultuavam cerca de 300 e poucos deuses, ou seja, era um politeísmo bastante diversificado. Além dessa importância religiosa, por causa desse santuário que ficava lá, Meca também era importante do ponto de vista do comércio. Na verdade, a importância comercial de Meca estava relacionada com a sua importância religiosa. Por quê? Veja bem, os árabes, quando viajavam até Meca para cultuarem os seus deuses, acabavam ficando muitas vezes alguns dias na cidade. Obviamente, esse pessoal precisava comer, precisava se vestir, enfim, eles precisavam ter condições de ficar algum tempo na cidade. E isso acabava movimentando o comércio local, essa presença dessas pessoas que iam até a cidade para cultuar esses diversos deuses. Então vejam que é nesse cenário que vai surgir o islamismo, que é uma religião que vai aparecer graças à atuação de um sujeito chamado Maomé. Maomé, assim como várias outras pessoas da cidade de Meca, também trabalhava com o comércio e ao longo da sua vida ele chegou a viajar aí em diversas caravanas para várias outras regiões, acabou entrando em contato com outros povos e outras culturas. A partir de uma certa idade, Maomé começou a ter crenças religiosas diferentes daquelas que, em geral, os árabes praticavam. Maomé começou a defender a ideia de que não existiam vários deuses, mas na verdade só existia um único Deus. Esse Deus único, que para o islamismo é chamado de Alá, começou, portanto, a ser cultuado por Maomé e Maomé começou a divulgar essa sua ideia para outras pessoas. Foi quando Maomé começou a dizer que as pessoas deveriam praticar aquilo que ele chamou de Islã. Islã significa algo como submissão a Deus, quer dizer, você vai servir ao Deus único no qual você acredita. Mas
A tribo dos Quraishitas, né, que eram comerciantes importantes, que administravam a cidade de Meca, não gostou nem um pouco das ideias do Maomé. Por quê? Vejam bem, eu acabei de dizer, Meca era uma cidade de grande importância comercial e religiosa, sendo que o aspecto comercial estava relacionado ao aspecto religioso. O que os comerciantes mais importantes de Meca começaram a falar? Bom, Maomé, a cidade de Meca tem um santuário onde os árabes cultuam vários deuses. Esse pessoal vem para cá, movimenta o comércio local, a gente ganha um dinheiro, fica tudo certo. Mas agora você está dizendo que essa crença em vários deuses é algo errado, é algo que não faz sentido. Você está dizendo que só existe um único Deus. Veja bem, Maomé, se você diz isso, como que fica a cidade de Meca? Se os árabes acreditarem em você, enfim, eles vão parar de viajar para a cidade para cultuar os seus diversos deuses. O comércio vai acabar sendo prejudicado. Então vejam que os grandes comerciantes da cidade de Meca, por conta de todos esses interesses econômicos envolvidos aí, acabaram não concordando muito com as ideias do Maomé e acabaram, evidentemente, entrando em atrito com ele. A situação para o Maomé ficou um tanto quanto tensa por causa disso, e no ano de 622, Maomé acabou saindo da cidade de Meca e indo para uma outra cidade que ficava na Península Arábica, chamada Yatreb. Esse movimento do profeta, como Maomé é conhecido pelos muçulmanos, ficou conhecido como a Hégira. A Hégira, portanto, foi a saída de Maomé de Meca em direção a Yatreb. No mapa que vocês estão vendo na tela agora, vocês podem observar esse movimento da Hégira. Veja que nós temos aí um pontinho representando a cidade de Meca, na Península Arábica, e outro ponto representando justamente a cidade de Yatreb, e essa seta vermelha representa o movimento de saída do Maomé de Meca para Yatreb. Na cidade de Yatreb, o clima era completamente diferente. Ao contrário do que havia acontecido em Meca, as ideias de Maomé foram aceitas na nova cidade. Tanto que a cidade mudou de nome, ela passou a se chamar Medina, que significa algo como a cidade do profeta. Maomé acabou se tornando uma figura importante dentro da cidade de Medina, e isso acabou, dando origem a um governo teocrático, um governo que misturava, portanto, o poder político e o poder religioso. O próprio Maomé, que era um chefe religioso, já que ele havia acabado de fundar uma nova religião, assumiu diversas funções, como a de juiz, a de líder espiritual, militar e também administrativo. À medida que o islamismo, defendido por Maomé, começou a ganhar novos seguidores, o politeísmo, que até então era praticado por vários árabes, acabou sendo proibido. Uma das ideias defendidas por Maomé foi a ideia da jihad. Aqui a gente precisa ter um certo cuidado. Muitas vezes as pessoas hoje em dia traduzem o termo jihad como guerra santa. O que seria uma guerra santa? Seria a luta dos muçulmanos contra as pessoas que não acreditam no islamismo ou que não são adeptas do islamismo. Então, essa luta dos muçulmanos contra os infiéis seria a tal Guerra Santa. Porém, o conceito de jihad, a ideia de jihad dentro do islamismo, vai muito mais além, é muito mais ampla, é muito mais complexa do que simplesmente uma ideia de guerra santa. Jihad, na verdade, significa um esforço em favor de Deus. Quer dizer, qualquer esforço que você fizer em nome de Deus é visto como uma jihad. E Maomé defendia que os muçulmanos sempre fizessem esforços em favor do Deus único no qual ele acreditava. É claro, dentro desse campo de pensamento, a luta eventual contra um infiel, contra uma pessoa que não pratica o islamismo, pode até fazer parte, portanto, de uma jihad. Mas veja, jihad
não se resume a simplesmente uma guerra santa. Fato é que a nova religião criada pelo Maomé começou a ganhar muitos adeptos e alguns anos depois de ter deixado a cidade de Meca, Maomé resolveu voltar e voltou com moral. O sujeito reuniu mais ou menos uns 10 mil homens e no ano de 630 ele conquistou a cidade de Meca. Aí vocês perguntam, o que aconteceu com a Caaba, aquele templo, aquele santuário no qual os árabes cultuavam diversas divindades? Pois então, os seguidores do Maomé decidiram destruir as imagens dos deuses e dos ídolos que existiam na Caaba. O templo em si, o santuário em si da Caaba não foi destruído, mas a função dele mudou. Ao invés de ser um templo dedicado às antigas divindades cultuadas pelos árabes, a Caaba passou a ser um templo sagrado para a religião do islamismo. Depois disso, o número de seguidores da nova religião foi só aumentando e aqui acabou acontecendo uma coisa interessante. Vocês se lembram que no início do vídeo eu comentei que há vários séculos atrás havia uma diversidade de povos na Península Arábica? Pois bem, a nova religião fundada por Maomé acabou unindo vários daqueles povos. Quer dizer, o islamismo permitiu, num certo sentido, a unificação de várias daquelas tribos que viviam na Península Arábica. E foi a partir desse contexto que se formou finalmente um Estado árabe-muçulmano naquela região. Mas o Maomé acabou não vivendo muito para ver o que iria acontecer depois. No ano de 632 d.C., Maomé veio a falecer. Mas, embora o profeta tenha morrido, a religião islâmica continuou ganhando força nos anos seguintes e se expandindo para várias outras regiões do mundo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você gostou dessa breve explicação sobre o surgimento do islamismo, por favor, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui, abraço.